Oiê, boa tarde, tudo bem? Eu tô invadindo meu perfil pessoal, as pessoas vão achar um pouquinho estranho porque eu não costumo fazer live por aqui, mas que nós no Missões estamos com alguns probleminhas já faz algumas semanas que a gente não tá conseguindo fazer live. E como eu sei que a nossa convidada tem uma agenda super apertada, a gente não podia deixar de fazer a live, senão para a gente conseguir outra agenda vai ser um pouquinho mais difícil. E nós somos lá do Missões Leoas, né? E nós temos um trabalho muito legal com mulheres lá. E hoje nós vamos fazer a live aqui, ok? Vou esperar o pessoal entrar. E assim que a nossa convidada chegar, a gente entra, porque a gente tem bastante coisa para falar. A gente ficou alguns dias, a gente não consegue postar, a gente não tem agenda. Tá? Já enviamos várias solicitações, mas ainda não tivemos resposta, né? Aí assim que. Oiê! Assim que tudo estiver em ordem lá, a gente vai postar as lives lá e a gente fez também um canal, né? Algumas lives por esse problema a gente não conseguiu salvar, né? Mas assim que tudo estiver normalizado, a gente posta as lives lá e no canal a gente tá colocando todas que a gente salvou, tá bom? Então, se vocês quiserem, depois tem o link do canal. Vamos esperar a nossa convidada chegar. Tomara que a gente consiga fazer a live aqui hoje, né? Porque eu acho que tinha mais gente reclamando que as lives estavam caindo ou que não estava conseguindo acessar. Vamos ver se a gente consegue hoje, né? Vamos dar uns aviãozinhos aqui. O povo vai achar estranho, porque eu não costumo fazer live. Mas vamos mandar aqui uns aviãozinhos. Oiê, ela chegou! Vamos lá, chamar ela aqui. Oiê! Olá! Hoje Será que a gente conseguimos. consegue hoje? Conseguiu. Tá Cons- tudo bem? Tudo já e você?
Tô bem, tá me ouvindo bem? Tô, e você tá me ouvindo? Tô confundindo Tô também. bem, consertar aqui. Tô ouvindo Yeah. bem. Que Ainda bem que a bom gente que consegui. conseguiu, né? Sim, eu Nossa, tava que esperando difícil. no outro perfil. Que Eu você... tentei lá, mas não foi. Não, nem no Não, quando eu... Missanioso, tem um outro, não tem? É, Aí, mas que bom que deu certo. aquele é bloqueado, né? Aí esse aqui é Entendi. aberto. E você, como você tá? Tudo bem. Tava agora acabei de sair do meu momento de brincar com o Pedro, que é depois do almoço. E aí eu já fico com pique total para voltar para os meus trabalhos e tudo mais. Você queria se apresentar um pouquinho? Pra gente saber mais sobre você? Sim. Bom, então eu sou a Lê. Meu nome é Alessandra, mas eu gosto de Alê. E eu sou mãe do Pedro, de 7 anos. E eu ajudo mães a se divertirem mais no dia a dia, a terem um dia a dia mais leve, se conectarem mais com seus filhos e com elas mesmas através do brincar. Então, eu já estou nesse trabalho há uns 3 anos, né? Eu comecei com a Gra, com uma amiga minha, e venho seguindo aí nessa trajetória, cada vez mais apaixonada, e mergulhando cada vez mais profundo nesse conceito que é o brincar, né? Que acho que a Hum. ideia inicial que a gente tem que é uma coisa para os nossos filhos, né? O primeiro contato é muito voltado para as crianças, né? Essa preocupação do brincar desse ponto de vista. E cada vez mais eu tenho visto o quanto esse universo é muito maior e muito mais profundo e muito mais essencial na nossa vida. Então, Nossa. essa tem sido a minha busca cada vez maior na minha própria vida também, né? Além do momento que eu tô com o Pedro, nos momentos para mim mesma. Ah, é legal. Deixa eu falar, a gente propôs para você um tema, né? Para falar sobre Uhum, brincar para o adulto. uhum, Assim, eu vendo a seu feed, eu pontuei algumas coisas que eu achei bem interessante, que é você falando sobre a leveza e você falando do mergulhar na gente mesmo, né? Então, além do tema, eu queria que você pontuasse, que eu achei muito interessante, as suas postagens. com certeza. Eu vou começar contando um pouquinho, então, por que que hoje eu falo também do brincar para os adultos, né? Como eu comecei falando, quando eu comecei nesse mundo, né, em relação ao meu filho, quando eu quis me aprofundar, era muito voltado para ser uma fonte de conexão com o Pedro, né? No primeiro momento, para ajudar no desenvolvimento dele também, né? Eu tenho uma bagagem, eu sou fisioterapeuta, eu trabalhei com neuropediatria. Então, quando eu comecei nesse mundo da brincadeira, o meu foco era muito ele, né? Como eu posso ajudar, favorecer o desenvolvimento, como eu posso me conectar com ele. Só que justamente conforme eu fui entendendo, me aprofundando mais sobre o brincar, inclusive com as mães que chegavam para mim falando assim, não, eu não consigo brincar, eu não gosto de brincar. É, então eu fui entendendo, né? Na época, junto com a Gra, a gente foi mergulhando, eu fui entendendo, mas o que que acontece? E o que que é esse brincar? Porque quando eu comecei nesse mundo da brincadeira, eu só me dedicava a ele, né? E quando eu quis voltar a trabalhar, que aí entrou nesse conflito do que eu quero, do meu tempo, com o tempo que eu queria para ele, então brincar também se tornou desafiador para mim. E aí eu falei, bom, como é que faz então? Brincar, então, tem horas que realmente não é tão simples assim, né? Se a gente olha Uhum. só para o outro, se a gente olha só para o nosso filho e não consegue estar presente, a gente não consegue brincar. E aí foi vindo nessa busca cada vez maior, nesse entendimento, na verdade. No primeiro momento eu fui entendendo o que que eu gosto, do que eu não gosto, por que que tem horas que é difícil, por que tem horas que não. E aí eu percebi que eu tinha que mergulhar cada vez mais dentro de mim para entender do que eu gostava, né? Porque depois também da maternidade, eu acho que a gente se perde um pouco, né? Quem somos nós, o que que a gente gosta. Só que cada vez mais eu percebo que através do brincar e eu mergulhando em mim mesma, até para brincar com o Pedro,
eu fui me conhecendo mais, né? Então hoje eu vejo o brincar do adulto como é, como uma ferramenta, o nosso brincar como uma ferramenta de autoconhecimento. Cada vez que eu brinco com o Pedro e eu descobri, por exemplo, tem coisas que eu nunca tinha feito na minha infância. Então, eu aprendi, eu percebi no começo dessa pandemia que eu adoro desmontar as coisas, né? Eu adoro aquela coisa, né, de você pegar a chave de fenda e tentar. Então, eu descobri isso sobre mim que eu não sabia. Ao mesmo tempo, quando eu descubro que tem uma coisa que eu não gosto e eu falo para ele, olha, não, disso a mamãe não gosta, vamos encontrar alguma coisa que nós dois gostamos de brincar, eu também estou aprendendo a olhar para mim e falar não, e colocar os limites. E isso foi se expandindo para a minha vida, fora do momento com o Pedro, né? Então eu sempre fui uma pessoa que sempre quis agradar todo mundo. Sempre eu colocava os outros na minha frente. Então, dizer não para mim sempre foi uma coisa muito difícil, ainda mais se alguma pessoa falasse para assim, eu preciso de você, você me ajuda? Claro, eu parava tudo, só que às vezes passava por cima de me atrapalhava ou passava por cima de mim, então eu sempre tive essa dificuldade. Então, através do brincar e experimentando esse dizer não de uma forma tranquila, não, isso tudo bem, eu não preciso gostar de tudo, esse eu não gosto, vamos tentar o outro. Essa postura de experimentar as coisas que a criança tem muito, né? Testar, vai dar certo, não dá certo. Até o Pedro muitas vezes falar para mim, que eu sempre fui muito perfeccionista também. Mamãe, tá ótimo, não vai ficar perfeito, tá bom, né? Estamos montando aqui, mas tá bom do jeito que tá. Então, ele tem sido uma porta para eu abordar, trabalhar muitas coisas, olhar para mim, né? E ao mesmo tempo, quando a gente tem essa flexibilidade maior no olhar, esse olhar curioso sobre o mundo, isso torna o nosso dia a dia mais leve, né? Geralmente, essa rotina pesada que a gente tem, então, por exemplo, com os nossos filhos, ou às vezes no nosso trabalho, tem muito a ver com a gente querer controlar as coisas, delas serem daquele jeito que a gente acha que elas deveriam ser, né? Quando a gente começa a ver que tem outras possibilidades, quando a gente começa a se experimentar em outras possibilidades dentro do momento da brincadeira, aos poucos você consegue expandir isso para sua vida. Então, por isso que eu vejo o brincar, né, como uma forma da gente ter uma vida mais leve, porque é justamente isso. Todas essas características que essas habilidades que a gente desenvolve durante o brincar, a gente se torna mais criativo, então isso fica mais fácil na resolução de problemas, a gente consegue se conectar mais com a gente mesmo, então saber o que eu gosto, o que eu não gosto, a gente consegue fazer escolhas mais acertadas na nossa vida, essa flexibilidade, a gente se permitir errar, se permitir experimentar. Então, tudo isso vai ajudando a gente, quando você extrapola para o nosso dia a dia, a viver de uma forma mais leve, sabe? Então, eu realmente vejo o brincar como essa ferramenta. E, na verdade, não é que eu vejo isso. O brincar, ele é importante para nós. Ele é importante para todos os animais, inclusive. Animais que brincam têm maior chance de sobrevivência. Então, é uma coisa de várias espécies. Só que nós, como adultos humanos, a gente cresceu, né, numa cultura de que brincar é menos importante, só as obrigações, a gente foca muito na questão da produtividade, a gente foca tudo no sério. Então, a gente vai perdendo esse acesso à nossa essência brincante, né? E é urgente, cada vez mais eu vejo que é urgente a gente se conectar com ela. Por exemplo, numa questão de pandemia, né? A gente está trancado dentro de casa. Eu posso dizer que eu tenho passado relativamente bem, né? Claro que aumentou o trabalho, homeschooling, um monte de coisa que a gente não estava fazendo, né? Fazer faxina na casa, né? Só que eu me mantive brincando com coisas que eu realmente gosto, com coisas que realmente alimentam a minha alma. Então, apesar de eu não estar vendo os meus amigos, que é uma coisa que me faz muita falta, apesar de eu não estar saindo
para ter contato com a natureza, que é uma coisa que me faz falta, eu consegui suprir, mas por quê? Eu sei exatamente o que me faz bem. Por exemplo, música. Música muda o meu dia, muda o meu humor. Então, a partir do momento que a gente aprende a mergulhar na gente mesmo, identificar o que faz bem pra gente, a gente consegue colocar isso no nosso dia. No meio do nosso dia, né? Então não é que assim, para eu ter o meu momento de descanso, eu tenho que esperar os filhos dormirem, eu tenho que sair de casa, eu tenho que viajar. Não, no dia a dia você consegue colocar isso. Então, putz, eu não tô bem naquele dia, não tô precisando dar um up. Tá? Meu filho já sabe, mamãe, a música. Outro dia ele queria me falar de um desenho, ele falou, você vai gostar desse, porque tem música, mamãe. Você não falou que a música te dá um up, né? Eles aprendem a conhecer a gente. O que eu faço? É música com fone. Eu sei que se eu começar a mexer o meu corpo, isso me faz bem, me ajuda a relaxar. Então eu coloco isso voluntariamente no meu dia. Precisei passar 3 horas fazendo isso? Não. 5 minutos, 10 minutos que a gente acha que não tem para respirar, fazem a diferença no nosso dia. E assim a gente fica mais leve, né? Então, Você acha que, assim, pelo menos na minha visão, porque quando eu conheci você, eu estava saindo de um curso de educação inclusiva, né? E aí eu fiz um curso com você e eu entrei com uma expectativa e saí vendo o brincar de uma maneira muito diferente. No meu olhar, eu acho que eu tinha um certo... eu confundi um pouco o brincar com ser infantil. Você acha que isso acontece muito? eu acho que Essa... sim. Eu acho que as pessoas podem confundir, sim. Existem muitos pré-idealizações do que é ser uma pessoa brincante. Então, tem gente, por exemplo, que acha ser brincante você fazer palhaçada, é você ser extrovertida, é você sair fantasiada na rua. Eu não saio fantasiada na rua, né? Eu tenho as minhas vergonhas, vamos dizer assim, né? E isso não tem a ver. Então, a gente tem essas idealizações. É ser infantil, é ser. Por quê? A gente acha que brincadeira está relacionado com criança. Por isso que eu não gosto muito de falar resgatar a criança interior. Eu gosto de falar resgatar a nossa essência brincante. Porque não necessariamente, primeiro, você tem que fazer coisas que você fazia quando era criança, né? Eu tenho descoberto que eu aproveitei pouco a minha infância. Eu era muito travada, né? Por uma série de questões, eu me podava muito. Eu estou experimentando muito mais coisas hoje, como adulta, do que quando eu era criança. E outra, não precisa ser de uma forma infantilizada, né? Por isso que o brincar ele é único para cada pessoa. O que é brincar para mim pode não ser para você. Para uma pessoa brincar pode ser fazer piada, pode ser, sei lá, para outras pessoas não. O brincar, ele é aquela. E brincar não tem a ver também com brincadeira, que é outro erro muito frequente, né? Então, vamos sentar para brincar. Do que nós vamos brincar? Vou brincar de massinha, vou brincar de tal coisa para desenvolver a coordenação. Brincar pode ser ouvir música. Você não está fazendo nada, não tem um produto daquilo. Brincar com seu filho, que é uma coisa que eu também tive que descobrir no começo, ainda mais quando eu tinha, né? Na época eu chamava Tempo Mágico. Eu ficava brincando com o Pedro de fazer cosquinha todos os dias. Eu falava assim, meu Deus, eu falo do brincar e eu só brinco de cosquinha, não mostro mais nada. Tudo bem, a gente estava se divertindo, é só isso. Então, brincar também não tem a ver com esse produto que é uma brincadeira, você tem que formatar uma brincadeira. Então, existem muitas idealizações na nossa cabeça do que é ser uma pessoa brincante. A gente se compara muito, né? Eu já me comparei muito com meu marido. O jeito dele brincar com o Pedro é diferente do meu jeito de brincar, né? Então a gente acha, né? Quando a gente olha para o lado, que você fala assim, então eu acho que eu não sei brincar, porque eu não sei fazer isso, eu não gosto de fazer isso, né? Então, nossa, eu vi que a Lê fez um negócio de caixa mirabolante com o Pedro. Putz, mas eu não quero fazer construção de caixa, eu gosto de, sei lá, pintar quadro. É outra coisa. Então, uma das coisas que eu também tenho tentado cada vez mais
mostrar é que assim, o brincar ele é único, né? Eu quando mostro coisas são sempre com o intuito de inspirar, mas eu adoro quando as mães transformam isso e se conectam com o que elas gostam. Eu acho que o primeiro entendimento tem que ser brincar, né? Que geralmente vem a partir dos filhos, tem que ser uma coisa que todo mundo se diverte. E aí você tem que mergulhar em você para saber o que que você gosta, do que você não gosta, porque às vezes a gente fala assim, ah, não gosto de, sei lá, brincar de heróis. Ah, mas eu não gosto, não é que eu não gosto de brincar de heróis, eu não gosto de luta, da luta dos heróis, mas eu posso brincar de heróis de outra forma. Né? Então, né, Uhum. por isso que eu falo muito desse mergulhar, né? Eu acho que a gente tem que se observar muito, se conhecer muito, né? Nossa, é perfeito isso. Eu tinha muito essa dúvida, né? Acho que eu também fui uma pessoa muito fechadona, e eu acho que quando eu fui mãe, brincar foi sempre uma coisa muito torturosa para mim, porque eu não sabia brincar, eu não sabia se tinha que ser uma regrinha, né? Que parece que o brincar tem que ser tudo uma regrinha. Então, para mim, isso tinha bastante dificuldade. Para brincar, depois do tempo mágico que eu consegui, né, entender o que é o brincar. Mas eu tinha dificuldade. E eu, Muito tímida, fazer as coisas assim, eu achava que, ai, não, eu vou fazer, vai parecer bobo, né? Tinha isso também. a gente se julga muito, né? Então, por exemplo, eu percebia que eu sempre me soltei muito mais aqui quando eu tô sozinha com o Pedro do que quando meu marido tá em casa, por exemplo, né? Então, Hum, assim, mesmo que ele nunca tenha falado nada, tal, eu me solto mais, eu sou mais palhaça, eu faço mais, é, mas vem natural, não é porque eu vi que alguém, entendeu? É a gente realmente desligar também esse monte de coisa que vem na nossa cabeça, né? De coisas que a gente vivenciou, às vezes uma fala simples, você, sei lá, na sua infância, ou até hoje eu ouço isso, às vezes eu ouço até do Pedro. Ai, mamãe, você tá parecendo uma maluca cantando desse jeito. Tô parecendo, e daí? Né? A gente ouve algumas coisas que você fala, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. será que eu tô exagerando? Aí a gente vai e eu falo para ele, me deixa, pode ir lá pro outro lado que eu vou cantar do jeito que eu quiser. Mas hoje eu tenho essa consciência e essa segurança de falar, não, eu quero testar, eu quero fazer. Mas a gente não cresce assim, a gente vai crescendo, ouvindo as pessoas falando coisas, a gente mesmo construindo idealizações ou, né, barreiras do que a gente quer ser, do que a gente não quer ser. Então, e essa questão, né, que você falou do brincar, de não gostar, eu acho que tem muito a ver também com. Pode parecer contraditório, mas assim, hoje em dia se fala muito da importância do brincar. Tem muitos estudos, tem muito, né? Na verdade, da maternidade, de modo geral, tem muito conteúdo. E o que eu Uhum. percebo? Cada vez mais, a gente tem muito acesso à informação. Isso, cada vez mais, tem deixado a gente com a ideia, impacta de que forma? Eu não sei, eu estou perdendo coisas, eu precisava aprender mais. E aí a gente acaba olhando mais para fora do que para dentro. E o brincar, ele tem que Sim. ser olhar para dentro. É. Então, assim, eu sempre cito os 500 milhões de books de brincadeira, por exemplo, que surgiram aí no começo da pandemia. Por um lado, a intenção foi ótima. Ah, vamos dar ideias. Mas o que fica no subconsciente? Mesmo para mim, que sei que não precisava usar os e-books, você se sente quase que na obrigação de fazer alguma daquelas coisas mirabolantes com o seu filho. E aí vem aquela coisa de Uhum. tipo, meu, não quero fazer um negócio mirabolante, não vou dar conta de fazer tudo isso de brincadeira. Então, as pessoas estão entendendo cada vez mais que elas não sabem brincar, né? Então, tem muito disso também, né? Quanto muita informação tem o seu lado bom, mas esse acesso grande a muita informação, se a gente não filtra, o que acontece? A gente acaba só olhando o que está fora e não olha aqui dentro. Então, as mães que fazem curso comigo, as alunas que eu estou na mentoria, às vezes elas descreviam assim: Nossa, Lê, eu fiz uma brincadeira
foi tão simples, mas a gente se divertiu tanto. Nossa, Lê, eu fiz, mas foi tão simples. Eu falei, exato, é simples. É simples. É disso que eles gostam, é disso que a gente gosta. Tem dia que você pode querer fazer uma brincadeira mais mirabolante? Tem dias, mas o brincar não significa isso, né? Então ficou-se com essa impressão de que você tem que desenvolver alguma coisa no seu filho com a brincadeira, porque é através da brincadeira que ele aprende. Então, mas você inverte o raciocínio, entendeu? Uhum. E aí gera essa cobrança e essa frase que você falou, essa sensação que você falou do tipo, eu não sei, eu não sabia brincar. Tá dentro de nós, já veio de fábrica, tá no nosso DNA. Então, você sabe, todo mundo sabe. A gente só precisa saber o caminho para acessar isso, mas não é uma coisa que alguém tem que ensinar pra gente. Eu não tenho pretensão de ensinar ninguém a brincar. A minha pretensão não, meu objetivo é ajudar as pessoas a se conectarem, acharem o caminho de volta, porque esse caminho existe, entende? A entender, a ajudar as pessoas a tirar esse monte de zumbido, de barulho que tem na cabeça, dizendo que elas não sabem brincar, que elas precisavam brincar de outra coisa, que o que elas brincam não é legal, ou entendeu? Porque o Ou brincar tá então a aí. gente Ou então a gente vê um monte de, igual você falou, um monte de informações, um monte de brincadeiras super mirabolantes e a gente se sente frustrada, fala assim, meu Deus, mas será que eu tô fazendo tudo errado? Que essas coisas tão, né, que enche, é igual você falou, filtrar, né? Porque nós temos muita informação de fora e não buscamos a informação principal que está dentro da gente, né? Sim. Porque eu lembro que no curso você dava várias dinâmicas, né? E eu preferia fazer sempre algo mais simples. Nas brincadeiras eu preferia mais simples, porque a gente já brincava de coisas mirabolantes entre a gente, né? É jogo, é coisa que tinha que raciocinar. Eu falei assim, mas assim, a gente já brinca assim, dá pra gente brincar de outra forma? E foi quando eu fui entendendo que dava pra ser simples e gostoso. Né? Teve uma das dinâmicas no Tempo Mágico, quando eu fiz, que era exatamente isso. Brinca de cosquinha, brinca de abraçar, brinca disso. Né? Então, eu me sentia muito mais feliz fazendo aquele simples do que o mirabolante. Exato. E, E e aí, era bom, importante para mim, né? exato. E aí, do brincar para o adulto, Travou? qual que qual que é o gancho disso tudo? Qual que é o problema do que acontece? Dessas brincadeiras que muitas vezes faz com o filho para desenvolver, para não sei o quê, é que a gente, como adulto, no nosso tempo livre, independente dos nossos filhos, muitas vezes a gente também não sabe como se divertir, como se alimentar. E as pessoas acabam confundindo um pouco as coisas, achando que brincar significa fazer um lazer, né? Que no mundo dos adultos, brincar tem esse nome aí de lazer ou de hobby, né? Se a gente for pensar, Uhum, é. teoricamente seria isso. Só que o que é esse lazer que muitas vezes a gente tem? É alguma coisa que você faz que não é trabalho, mas que não necessariamente é um brincar. Então, o que eu quero dizer com isso? O que você faz no final de semana, sábado à noite, está você e seu marido em casa? Vamos assistir um filme, né? Netflix, legal. Todo mundo vai assistir filme. Você se sente, todas as vezes, você se sente abastecido com aquilo? Você realmente sente que você teve um tempo para você? Por quê? A gente faz isso às vezes no automático. Porque é o que tem para Uhum. fazer. Então, assim, vou ler um livro, ou vou ouvir uma música, ou vou. Mas muitas vezes, o que acontecia? Eu sentava do lado do meu marido, a gente assistia, às vezes, filme, série, às vezes ia até dormir 3 da manhã maratonando série, e não vinha aquela sensação de que, nossa, que legal, que delícia que eu fiz alguma coisa para mim. Por quê? Às vezes não é realmente o brincar. Então, como é que eu vi isso? Como é que eu fiz essa comparação? Quando a gente começou a jogar jogos de tabuleiro, eu e meu marido. Aquilo Uhum. pra gente é um brincar. O jogo de tabuleiro tem sido. Tem um provoca o outro, às vezes um sacaneia o outro, mas tem aquela troca, tem o olho no olho, tem a risada, tem a interação, tem o raciocínio, o desafio. Pronto, a gente joga um jogo, uma partida, duas, não sei, e eu percebi que eu saía muito melhor. Então a gente tem que olhar para o Uhum. nosso dia a dia para ver se as coisas que realmente
se as coisas que a gente está fazendo supostamente como um lazer, se elas realmente são esse brincar. O que é um brincar? É o que faz a gente perder a noção do tempo, que a gente se sente mais energizado, que a gente se sente mais criativo. Às vezes tem filmes que podem fazer isso com a gente, mas é diferente de você falar, eu vou assistir filme porque é a única coisa que eu tenho para fazer, né? Eu vou ler um Entendi. E livro. como, Fala. como você faz é uma rotina, ou você, hoje nós vamos fazer assim, ou é improviso? Como que você lida com isso? Com meu marido em relação a esse brincar com meu marido ou de modo geral? Alô, tá me ouvindo? Travou. Agora eu tô. Em relação a esse brincar, você diz a rotina em relação ao brincar com meu marido, ou de Não, modo no geral? geral. No geral. Sim, tem que colocar na rotina. A gente tem que pensar no brincar. Tá me ouvindo? Ou travou de novo? Tô. Não, tô ouvindo. A gente tem que colocar isso na nossa agenda. Tem que fazer parte. Então, assim, o Uhum. brincar com o Pedro, de segunda a sexta, ele acontece às 2 da tarde. 2, 2:30, às vezes a gente. Mas tem um horário fixo. No final de Uhum. semana, também, é assim, às vezes, o final de semana às vezes é mais. A gente joga jogo em família, os horários são mais flexíveis. Ele tem um momento que ele fica só com meu marido e eu aproveito para fazer alguma coisa para mim, né? Então aí eu vou. Tem um livro que eu queria ler que não é um livro de estudo, é um livro que me faz mergulhar. Então, assim, então eu vou sentar para ler o livro. Ou amo música. Fico ouvindo música, selecionando música nova. Isso para mim é um brincar, eu adoro. A gente tem que ter reservado. Eu sei que pelo menos um jogo no final de semana eu tenho que jogar com meu marido. Porque sabe o que acontece? Eu gosto muito do que a Gabriela Brasil fala, né? Ela fala sobre organização, né? Do dia a dia e tal. E ela fala: a gente tem um dia de organizado, né? Estruturado. E não quer dizer hora marcada, militar, né? Aquela coisa assim que tem que ser. Mas quando a gente pensa no nosso dia, isso faz com que a gente tenha espaço para as coisas que são importantes para a gente poderem acontecer. Então, uma outra coisa que eu Uhum. faço no meu dia a dia, isso durante a semana, é... não é exatamente um brincar, mas está sendo muito importante para mim. É uma pausa depois do almoço, que eu tomo meu cappuccino, eu respiro fundo e eu fico comigo mesma, sabe? Então, Uhum. assim, aí eu coloco, não, então, só que antes, então esse é o momento mais introspectivo, vamos dizer assim. Porque, na verdade, o meu brincar, ele se mistura com o brincar do Pedro. Então, eu aproveito, o meu momento de brincar comigo mesma acaba sendo quando eu brinco com o Pedro, justamente porque eu aprendi a usar o Uhum. brincar a meu favor, né? Então, tem dias que eu Entendi. falo assim, até esse horário, por que eu coloquei esse horário, às 2 da tarde? Fala, nossa, geralmente as pessoas estão trabalhando às 2 da tarde, né? É um horário que a minha energia geralmente está lá embaixo, minha produtividade está lá embaixo. Então, era um horário Uhum. bom para ele, porque de manhã ele fica na escola tal, e geralmente ele brinca melhor sozinho. À tarde, então, juntava com eu ter pouca energia e a gente ter um momento junto. Ah, nossa, mas você colocou o brincar quando você está com pouca energia? Exato, porque o brincar aumenta a minha energia. Nosso brincar tem música, nosso brincar tem dança, tem movimento. Eu Uhum. coloco isso ativamente no meu brincar. Então, durante a semana, o brincar para mim ele se mistura com o momento do Pedro. Às vezes eu acrescento isso que estou preparando o almoço, eu ponho meu fone de ouvido. Ontem eu estava dançando, fechei a porta da cozinha para o Pedro para ficar mais à vontade. Eu estava dançando na cozinha, né? Ah, é todo dia que eu Uhum. vou dançar na cozinha? Não, tem dia que eu não estou afim de dançar sozinha. Mas eu sei que a música faz essa diferença. E a gente acha que a gente vai lembrar dessas coisas e não lembra. Se a gente não presta atenção, então assim, quando que eu vou colocar a música no meu dia a dia? Porque se eu não prestar atenção, eu passo vários dias sem ouvir música. E eu vejo que isso tem efeito o quê? Eu fico mais irritada, eu fico mais cansada, eu fico mais. Entende? Então, a gente precisa pensar ativamente sobre quando esse brincar vai acontecer e quebrar um pouco também da ideia que a gente cresceu ouvindo, que é
Primeiro as obrigações, depois a diversão. Porque o brincar, ele potencializa o nosso trabalho. Se a gente sabe usar, ele potencializa a nossa energia. É o que eu falei. Eu tinha brincado com o Pedro, geralmente minha energia sobe. Então, quando eu sento de novo para trabalhar, eu estou muito desperta, né? Estou com a energia lá em cima e estou pronta para trabalhar. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou ficar a tarde inteira tentando trabalhar, só que logo depois do almoço, nada produzia. Eu sempre tive muito sono, desde que eu era criança. Nunca consegui estudar à tarde. Para mim era muito difícil. Eu ficava muito dispersa. Então, por isso, de novo, tem a ver com a gente mergulhar na gente, em autoconhecimento. E saber, o brincar, ele é uma ferramenta na nossa vida. Ele não é um fim, né? Então, o nosso fim não é brincar de alguma coisa. É a gente ficar bem no nosso dia a dia. Eu acho que quando a gente consegue acessar o nosso lado brincante, a gente consegue também acessar a nossa melhor versão. E quando a gente está cansada, quando a gente está irritada, a gente fica irritada, a gente briga com todo mundo, a gente não consegue mostrar o nosso melhor lado, né? E as coisas fluem muito melhor quando a gente também mostra o nosso melhor lado, né? Então, assim, o brincar do adulto, hoje em dia, eu acho que entra nisso. Por isso que eu acho que ele é muito maior do que os nossos filhos hoje. Ele é importante, sim, como uma ferramenta de conexão com os nossos filhos, criar vínculos fortes, vínculos reais, né? Pensando não só agora, mas no futuro, na pré-adolescência, na adolescência, na fase adulta. Então, sim, o brincar ele é essa ferramenta, mas ele também é uma ferramenta para a gente, pessoalmente falando. E há um entendimento que, às vezes, as pessoas até... claro, é importante o adulto brincar, mas elas não colocam isso na vida delas, na prática, entende? Entendi. E essa sua visão do brincar veio depois do Pedro ou você já tinha essa visão antes, Não, por algum motivo? mudou muito, na verdade. Assim, antes do Pedro nascer, eu sabia da importância das crianças brincarem, né? O brincar é a forma que as crianças interagem com o mundo. Então, quando eu era supervisora de estágio, eu cobrava isso muito dos meus alunos. A criança ela não vai levantar o braço porque sim, ela vai levantar o braço para pegar um brinquedo. Então, eu tinha essa visão um pouco mais acadêmica, vamos dizer assim. Quando o Pedro nasceu, eu ainda usava o brincar, num primeiro momento, e com bebês, né? É muito fácil as pessoas fazerem isso, para favorecer, para estimular, uma forma de estimular. Depois eu entendi que o brincar era essa forma de conexão com ele e da importância dos vínculos fortes no desenvolvimento da criança, né? Depois que eu fui mergulhando, quando eu fui ler Stuart Brown, fui entender melhor o brincar, fui ver os estudos dele sobre os animais, de que os animais todos brincam, da importância disso para os adultos, e aí eu fui e tenho refinado cada vez mais essa minha visão, sabe? Hoje em dia eu vejo que o brincar, na minha visão, ele tem muito a ver com o conceito de meditação, né? Esse estado que é meditativo, esse estado de conexão com a gente mesmo, ele também faz parte do ser humano. Só que a gente perde as coisas, esse acesso por todo esse barulho da nossa cabeça. E eu entendo brincar também como essa forma. Então, cada vez mais eu estou refinando esse meu olhar sobre o brincar. Então, é relativamente recente, né? Você fez o curso comigo, que é uns 2 anos atrás? Foi. 2 anos atrás. No último ano mudou, nos últimos 6 meses, nos últimos 2 meses, cada vez mais eu tenho... E por isso que eu tenho me apaixonado tanto pelo brincar. E qual é essa diferença do tempo mágico e agora no Leve Brincar? Então, eu acho que assim, eu mudei de nome, né? Porque o Tempo Mágico, ele é um nome encantador, né? As pessoas já conseguiam se identificar com essa aura de magia, né? Mas eu comecei a ver que o brincar, ele não é uma coisa fora, né? Porque quando a gente pensa em uma coisa mágica, ela não faz parte do nosso dia a dia. Ela é mágica justamente porque é uma coisa especial, esporádica, né?
quando uma coisa acontece todo dia, ela perde um pouco da magia, vamos dizer assim, né? Dessa visão que a gente tem. E eu vi que, primeiro, o brincar, eu queria que fosse uma coisa mais concreta. E, por outro lado, para a gente conseguir brincar no dia a dia, não é um passe de mágica, a gente tem que suar, a gente tem que trabalhar ativamente para isso, no seguinte sentido: eu tenho que colocar o brincar na minha agenda, eu tenho que ser concreta, eu tenho que me esforçar para ele fazer parte do meu dia, entende? Então não é assim, Uhum. um passe de mágica, você começou a se divertir com o seu filho e você está brincando. Então eu queria que fosse uma coisa mais concreta, essa ideia do brincar, sabe? E mais pessoal também, né? Então o meu nome tem a ver com isso, as pessoas entenderem que não é o tempo mágico, sou eu, tem a ver com a minha bagagem, né? A minha descoberta nesse sentido, o meu processo de desenvolvimento e um pouco disso, trazer um pouco mais para o concreto. Porque eu acho que parece que assim, brincar é sempre, ou mesmo para mim, não, deve ser sempre fácil. Não, tem dia que eu não quero brincar. Tem dia que eu não tô a fim de brincar, Uhum. mesmo tendo essa visão, entende? Então também não é isso, assim, nossa, o brincar é lindo, é maravilhoso, e agora eu brinco todos os dias, é tudo lindo. Não, tem vezes que eu começo a brincar sem ter vontade, tem vezes que eu falo pro Pedro, não, vamos sentar aqui, vamos assistir um filme hoje, porque eu não tô afim de botar a música, entende? Então, mas é diferente de você. É diferente de você não ter consciência disso e deixar os dias passando. E quando você viu, você perdeu o tempo que você poderia para aproveitar com o seu filho, para aproveitar com você mesma, né? Então, às vezes a gente. Eu estava falando muito do lazer, do hobby. Quanto tempo a gente, né, não perde muitas vezes com redes sociais só passando, porque a gente acha que isso é um lazer para gente, mas quantas vezes a gente sai com aquela sensação de, putz, olha quanto tempo eu perdi, meia hora, uma hora, eu podia ter ligado para minha irmã, eu podia ter falado com uma amiga, eu podia ter ouvido uma música, eu podia ter feito. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência, sabe? Não no ponto de vista de cobrar, porque as mães também falam isso para mim, nossa, eu me senti culpada que eu não brinquei hoje com meu filho. Não é o dia, mas é você olhar para a sua vida de modo geral, sabe? Até nisso tem que ser uma coisa mais leve, né? Não é o brincar, não tem que ser aquela obrigação. Mas a partir do momento que você entende que é uma coisa que te faz bem, você quer que esteja na sua vida, né? Pode ser que não esteja todos os dias, pode ser que tenha, né? Mas como que você faz? E saber que não precisa de coisas mirabolantes. Isso eu acho uma das coisas que eu mais também quero que as pessoas entendam, sabe? Brincar pode ser uma coisa simples, brincar é, enfim, pode ser muito. Pode não, geralmente é muito simples, né? É verdade. Ale, você tem alguma novidades aí pra gente contar pra gente? Você quer falar um pouquinho da sua mentoria, né? Semana que vem está encerrando a minha mentoria desse ano. Eu abri uma mentoria que chama Leve Brincar, né? Que justamente para eu ter esse contato mais próximo com as mães que entram, porque eu também via o quê? Você vai poder me dizer isso, mas muitas mães que eu conversei durante exato brincar seguro, tem que ser muito leve, né? Muitas mães faziam o curso, né? Que a gente ficava 21 dias juntas, né? E conseguiam brincar e colocar, só que muitas mães que eu conversei depois se perdiam nesse brincar aí, voltava tudo como era antes, vamos dizer assim. Não 100%, porque a visão mudava do brincar, mas deixava isso, era muito intenso, mas não se estendia. Então eu criei uma mentoria para eu passar 8 semanas com as mães e realmente da gente mergulhar mais a fundo em relação a esse brincar e entender e acessar de uma forma mais profunda essa essência brincante, sabe? Então, esse ano eu não vou mais abrir a mentoria, eu vou abrir de novo no ano que vem, justamente por ser um processo mais longo, né? Mas Uhum. em outubro, final de outubro, início de novembro, é que eu estou preparando várias coisas.
Mas uma das coisas também que eu quero trazer mais, aí nesse caso, muito voltada para as crianças, é a questão das telas, né? Que é uma das coisas que tem, e ainda mais agora na pandemia, muitas crianças ficaram muito nas telas. Eu não sou contra a tela, eu acho que pode fazer parte sim do nosso dia a dia, dos nossos filhos também. Mas o que tem acontecido? As crianças já não estão sabendo brincar sozinhas. Elas estão Uhum. perdendo essa capacidade de brincar, né? Então, justamente por não exercitar, justamente por não ter é, porque existe o brincar que é importante com a gente, mas Tá. o brincar deveria ser natural para elas e eu vejo que elas estão perdendo essa naturalidade, né? As telas acabam sendo uma questão muito passiva, existem diversas coisas associadas. Então, no início de novembro eu vou fazer uma semana mais brincadeira, menos tela. Vai ser uma semana gratuita. Na verdade, antes disso, eu também já estou programando algumas outras coisas. Tô com várias mirabolâncias aí e mais voltado para isso também. Então, eu tenho esse lado que fala mais para o adulto, para mergulhar na essência brincante, mas é importante também olhar para esse lado da criança, porque é aí que encontra o brincar junto também, né? Todo mundo se divertindo, né? E uma coisa que não tem idade, porque também tem muitas mães que falam assim, até quando que eu vou ter que brincar com meu filho? Espero que sempre, né? A gente joga aqui jogos de tabuleiro, é uma coisa que a gente pretende levar para a vida inteira junto com o Pedro, uma tradição de família, né? Então, parar com essa ideia de que brincar é só importante agora. Não, já com 10, 11 anos ele prefere ficar no videogame, ele prefere ficar com os amigos. Ele só vai preferir isso se ele não conhecer outra coisa. Se ele não tiver esse contato, se ele. E aí vai ser um adulto que também não vai saber brincar e também vai perder todos esses benefícios essenciais que a gente precisa. Então, minha próxima abordagem vai ser mais olhando para o lado da criança, como a gente resgatar esse lado brincante da criança que parece que tem se perdido muito fácil, né? Porque hoje em dia as crianças desde muito novas têm ficado muito tempo na frente das telas. Então, não é a única opção para a gente conseguir trabalhar, sabe? Os nossos filhos têm capacidade de brincar sozinhos, têm capacidade de lidar com tédio, e sem a gente ficar entretendo eles com algumas coisas. Então, isso é um pouquinho aí do que a gente vai conversar. Ai, já tô dentro. Obrigada, Lê, viu? Obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito Imagina, bom. imagina. Você é muito esclarecedora, sempre. Eu tô anotando, tá? Não dá para perceber, mas eu tô anotando. Muito bom, muito bom. Seus cursos são incríveis. Você é de uma sensibilidade nesse lado brincante muito, muito, muito bom. Ai, obrigada. E esperamos ter, né? As meninas também podem acessar aí o seu Instagram, né, para fazer Sim. parte dos cursos, que é muito bom, eu indico, viu? Obrigada. Que Eu bom. não fiz parte dessa mentoria, porque a gente já tinha uma agenda já meia né, apertadinha, mas o Sim. ano que vem eu tô nessa. Vai ser um prazer ter você Obrigada, de novo obrigada, comigo. viu? E Obrigada. estou à disposição aí para a gente depois bater outros papos. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Como você sabe, né, é um assunto que eu amo falar e eu acho que é uma mensagem que cada vez mais eu espero que alcance outras pessoas, porque cada vez mais eu vejo como isso é fundamental na nossa vida, sabe? Além do nosso papel de mãe, nossa vida como pessoa, pais, mães, avó, todo mundo tem que resgatar esse lado brincante aí no seu dia a dia. A gente precisa de mais É verdade, leveza realmente no nosso dia a dia. verdade. Muito obrigada, viu? Muito, muito mesmo. Obrigada para todo Um mundo que beijo, entrou. beijo. E qualquer Obrigada, dúvida, viu? se quem depois quiser me mandar mensagem, eu estou à disposição. Eu vou marcar você, tá? Legal. No Instagram. Tá bom. Aí o vídeo vai para o canal por enquanto, porque a gente não está conseguindo postar lá no Missões, mas vai para o canal e aí eu Legal. marco você, tá Tá bom? bom. Obrigada. Um Um beijo. beijo, obrigada pelo carinho. Tchau, Tchau. tchau.